Olá, boa tarde. Terça-feira, 24 de setembro de 2019. Jornal da Assembleia está no ar. Respirar em São Paulo equivale a fumar 4 cigarros por dia. A afirmação é do diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo Saldiva. A situação é pior para quem mora na periferia. E segundo os pesquisadores, a solução são as árvores. A CETESB informou que tem ações para diminuir a poluição e que a qualidade do ar esteve boa em 90% dos dias do ano passado. Já a Prefeitura de São Paulo disse que, nos últimos 2 anos, plantou 77 mil árvores nas vias públicas da capital. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. A audiência pública do Orçamento 2020 foi até a região administrativa de Barretos. São José do Rio Preto também recebeu ontem a audiência pública do Orçamento do Estado. Dia dos Mediadores e Conciliadores de São Paulo foi comemorado no Legislativo Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. A audiência pública do orçamento chegou até a 13ª região administrativa do estado. 19 municípios fazem parte desta área, que tem Barretos como cidade-sede. A região representa sozinha mais de 4% da área total do estado de São Paulo, além de ser a 4ª região administrativa com a maior densidade demográfica do estado. A 7ª reunião das audiências públicas do orçamento, presidida pelo deputado estadual Alex de Madureira, teve como principais reivindicações a falta de água e reajuste para salários de servidores. Carlão do Basquete, vereador do município de Barretos, pediu a duplicação da rodovia que liga Barretos ao município de Colômbia. E ainda falou da falta de água na região, uma demanda antiga. A água é vida e Barretos não tem como ficar sem água mais. O Pitangueiro, o Córrego Pitangueiras, ela está assoreado, seus limites de captação, o nível muito rebaixado. Devido a quê? Assoreamento, o desmatamento ao longo do todo o seu prolongamento no raio de 40 quilômetros, devido ao plantio de cana, enfim, de todos os segmentos, queimadas, isso foi desassoreando, foi tirando a mata ciliar, que com essa falta de árvores e tudo mais, escorreu ali areia e tudo, e assoreou o nosso córrego Pitangueira. Então o que nós precisamos do orçamento para esse ano é que possa ver com carinho uma verba para repor a mata ciliar nesse trajeto dos 40 quilômetros até a chegada da cidade de Barretos, e também o desassoreamento, uma verba exclusiva destinada para isso. Para o deputado Sebastião Santos, a duplicação da rodovia Assis Chateaubriand, a regularização da distribuição de água, a reforma do aeroporto e melhorias nas escolas são prioridades no local. Aqui nós precisamos lutar muito em prol do agricultor. Muito. Deixar aí que possamos ver com carinho a questão da agricultura, para trazer recursos para cá. Saneamento básico, nós temos um saneamento na região em déficit. Quem não tem uma Sabesp, hoje detém falta d'água. Barretos hoje, nesse momento, passa por uma dificuldade muito grande. As duplicações da Assis Chateaubriand, que tem que ser duplicado, desde lá da Anhanguera até chegar a Guapiaçu, nós temos muitos acidentes ainda, temos uma dificuldade da população. Nós temos agora um problema sério com o aeroporto. O aeroporto, a semana passada, veio uma notificação para que se fechasse. Por quê? Porque toda a infraestrutura do aeroporto não foi feito nada ainda. Hoje nós precisamos, no mínimo, de 25 milhões para começar a utilizar o aeroporto de forma adequada. O deputado Alex de Madureira, presidente desta sessão, pontuou os problemas e falou como será a dotação do orçamento nas regiões. Vai ser um desafio muito grande. Porém, ouvindo todas as audiências públicas, formando um documento só, para que nós possamos analisar juntamente na Comissão de Finanças, e eu acho que nós temos que focar sim nos pontos essenciais, né? Acho que investimentos tem que ficar para um segundo plano, focar nos pontos essenciais, como educação, saúde, são questões que eu acho que são de apelo comum de todos, né? Então eu acredito que são questões como essa, como saúde, educação, segurança pública, sejam questões aí que são de comum acordo de todos, e que nós vamos tentar atender sim no orçamento do Estado.
Lançada no auditório Paulo Kobayashi, aqui da Assembleia, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que reuniu autoridades e representantes do setor para debater os desafios diários dos portadores de deficiência. E a repórter Melissa Araújo acompanhou esse encontro. O IBGE aponta dado que indica que mais de 45 milhões de brasileiros declaram algum tipo de deficiência. Os desafios são complexos, principalmente quando o assunto é mobilidade. Para tratar desse e de outros temas, é que a deputada estadual Valéria Bolsonaro, do PSL, apresentou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente precisa ouvir as pessoas que estão passando por essa situação, as mães, as famílias, para que a gente junto possa ajudar. Eu só quero ajudar. Então, esse é o nosso trabalho, poder viabilizar essa ajuda. Cadeirante há 20 anos, em razão de acidente automobilístico, Mariane Santana conta que o maior desafio do portador de deficiência física é sair de casa. Todas as ações para nós, pessoas com deficiência, que visam a inclusão social e a acessibilidade dos locais é muito importante. Em qualquer lugar do nosso país está precisando com urgência que essas pessoas consigam no mínimo sair de casa para poder chegar ao seu trabalho, chegar à sua escola. E isso tudo envolve uma série de secretarias, governo, empresa privada. E essa iniciativa da deputada é sensacional e conseguiu unir tanta gente igual está aqui neste momento. Para Marta Almeida, Martinha, a mobilidade precisa ser pensada para cadeirantes, mas também para mães com carrinhos e idosos. Não dá para se falar em falta de acessibilidade como para deficiente física, como para o cego, como pessoa auditiva, então para todos os deficientes e para todos. Em apoio à Frente Parlamentar, o deputado federal General Peternelli do PSL veio acompanhar os debates e tentar levar a Brasília propostas de novas leis que atendam o portador de deficiência. Os parlamentares aqui no nível estadual e no nível federal também podem contribuir em termos com aspecto financeiro em algumas instituições, é lógico. São muitas as instituições, são muitos os hospitais, são muitos os asilos que necessitam de contribuição. Você não consegue atender a toda essa estrutura, mas de qualquer forma, todos os parlamentares imbuídos de buscar o bem comum do cidadão e, no caso de hoje, em especial da pessoa deficiente, você pode ajudar bastante. Uma em cada 3 crianças brasileiras está acima do peso. O problema foi abordado na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que aprovou o projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de nutricionistas em escolas particulares do Estado. Também teve parecer favorável o PL que obriga treinamento em hospitais da rede pública de São Paulo para socorrer vítimas de engasgamento, geralmente crianças. O gesto parece bem simples, mas no momento de emergência é comum os pais de primeira viagem ficarem sem saber o que fazer quando um recém-nascido engasga. A falta de instrução nessas horas, muitas vezes, pode terminar mal. Uma estimativa do Ministério da Saúde aponta que mais de 600 mortes por ano no Brasil são causadas por asfixia de um corpo estranho, ou seja, um engasgo que causa a obstrução de vias respiratórias. E a idade média é de apenas 14 meses. O que pode ajudar a mudar este cenário é um projeto de lei do ex-deputado estadual Gil Lancaster, que oferece orientações e treinamento de primeiros socorros em caso de engasgamento em hospitais e maternidades do estado de São Paulo. O PL, que teve parecer favorável do relator Márcio da Farmácia, do Podemos, foi aprovado durante a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. É um índice muito alto de mortes em criança, tanto em residência como em creches, escolas, de crianças que engasgam e acabam falecendo porque não tem pessoas habilitadas para poder socorrer essa criança imediatamente. Não é um momento que você pode aguardar para socorrer, você tem que socorrer na hora. Então hoje, com esse projeto vindo justamente favorável a treinar pessoas, tanto da residência e profissionais que estão bilaterais, que possam ajudar imediatamente no socorro, isso é muito importante e vai salvar muita vida no estado de São Paulo. Outro PL aprovado prevê a atuação de nutricionistas em instituições privadas de ensino infantil, fundamental e médio em todo o estado.
O presidente da comissão, deputado Wellington Moura, do Republicanos, fez um balanço positivo dos projetos aprovados na reunião. Eu acho importante até para que os deputados possam ficar atentos a todas as emendas que possam fazer para os programas que existem no Estado. E vamos então, logo em seguida, vai vir as contas do governador, vamos indicar o relator essa semana, como também o PPA logo quando acabar essas 15 sessões, e vamos entrar numa discussão que eu acho que vai ser produtiva para o Estado e vai ser produtiva aqui para a Assembleia Legislativa. Ontem à noite, a cidade de São José do Rio Preto sediou a audiência pública do Orçamento 2020. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. E na segunda audiência pública do orçamento, realizada nesta segunda-feira em São José do Rio Preto, investimentos em infraestrutura de rodovias e bem-estar social foram as principais demandas da população. A região administrativa de São José do Rio Preto é formada pela união de 96 municípios distribuídos em 5 regiões de governo. São quase 1,5 milhão de pessoas vivendo nesta RA. Foi aqui que aconteceu a 8ª audiência pública do Orçamento 2020, presidida pelo deputado estadual Dirceu Dalben. O produto interno bruto desta parte do estado é o 61º maior do Brasil. Área que se destaca pela prestação de serviços e a forte agricultura. Demandas que carecem de escoamento de cargas através das rodovias. Aliás, este foi o principal apelo da população. O primeiro a pedir duplicação de estradas foi o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Eu gostaria de, dentro do tempo que eu tenho, e já com a justificativa do presidente, colocar uma reivindicação dentro desse tempo, que é a duplicação da Washington Luiz, de Mirassol, passando por Rio Preto até Cedral. Duplicação não, terceira faixa, porque neste horário, quem pegar a rodovia daqui para Mirassol, ou vice-versa, ou daqui para Cedral, para chegar em Tanabi e Magda e outros tantos municípios da região, vai encontrar um trânsito muito lento, tendo em vista o alto volume de veículos que transitam nesta rodovia. O vereador da Casa, Paulera, também falou da duplicação das rodovias. A duplicação e o acostamento da vicinal que liga a BR-153 ao distrito de Italhado, onde recentemente nós inauguramos 2.500 casas, quer dizer, levando para lá mais de 12 mil pessoas e a estrada continua mesmo, o acesso continua o mesmo. Tem uma reivindicação importante do nosso querido distrito de Engenheiro Schmidt, a famosa capital do doce. Nós temos uma reivindicação da duplicação e da melhoria de uma terceira faixa para ligar o distrito de Engenheiro Schmidt à rodovia Washington Luiz. Laércio Pacheco pediu mais dinheiro para o lar dos idosos de Tanabi. Hoje sustentam 39 pacientes com apenas R$14 mil. Uma conta que não fecha, já que gastam 80 mil por mês. O que nós estamos fazendo? Campanhas. A diretoria, que não recebe um centavo, a diretoria tem trabalhado diuturnamente para manter esses nossos velhinhos, esses nossos idosos, dar o maior conforto possível. A 8ª reunião da audiência pública do orçamento teve 12 prefeitos participando. O prefeito de Estrela do Oeste pediu pavimentação no distrito industrial da cidade e a construção da Casa do Idoso. A Casa do Idoso iria funcionar somente durante o dia. Aquelas famílias que trabalham e não têm com quem deixar os seus pais, seus idosos. Iria trabalhar só, essas pessoas vão ficar nessa Casa do Idoso durante o dia e à noite as famílias vão buscar essas pessoas para cuidar. Os problemas do Brasil são praticamente os mesmos em todos os lugares, particularmente no estado de São Paulo. Há uma carência profunda de infraestrutura. É o Brasil que precisa de infraestrutura e que cresce mais rápido do que a nossa capacidade de atender. Mas no que depender de nós, na comissão, contem conosco, que vamos dar um olhar especial a tudo isso que está sendo falado aqui e outras coisas. Vamos levar isso com muito carinho, a questão do IANSP, questão das professores e tantas outras demandas que nos vêm, para que seja dado o tratamento adequado. Para o presidente da sessão, ajustar o orçamento será trabalhoso, já que a arrecadação deve ser mais baixa para 2020. A peça orçamentária ela é virtual, é uma amostra do que é possível arrecadar.
Agora precisa acontecer a arrecadação. Só que essa peça orçamentária dos 231 bilhões, 100 bilhões já é comprometida com a folha de pagamento. Não tem como gastar em outra área se não for isso. 30% do orçamento é na educação, 15% na saúde. Temos as dívidas que o Estado tem e tem que pagar. Tem o custo da dívida e tem a quota parte de ICMS que é repassada aos municípios. Sobra pouco mais de 16 bilhões para investimento e tem que dar conta de tudo essa demanda. Vai ser um exercício que temos que caprichar muito, mas eu acredito que nós vamos conseguir encontrar uma maneira de minimamente atender às reivindicações que mais necessitam nesse ano ser atendidas. Depois nós temos mais 3 anos para trabalhar o orçamento. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, organizada pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, discutiu novos caminhos para a reforma tributária. A reportagem é do Fernando Camargo. O evento serviu para ilustrar o que se espera das reformas e as taxações que atingem diretamente o trabalhador brasileiro. Aconteceram as reformas, que não foram reformas. A reforma trabalhista tirou direitos trabalhistas. Aí fizeram a reforma previdenciária, que não foi uma reforma. Tiraram o direito à previdência social, à aposentadoria. E agora estão fazendo uma reforma tributária. E nós defendemos uma reforma que possa efetivamente discutir de forma equânime na sociedade. Nós não somos aqueles loucos que dizem que queremos isenção de tudo. Nós queremos um país que cresça, nós queremos bons serviços públicos, mas que todos paguem impostos. A audiência contou com parlamentares e especialistas em economia, que falaram de como a população pode se beneficiar com a nova forma tributária. A gente tem uma estrutura tributária no Brasil muito regressiva, né? Ela penaliza mais quem ganha menos e desonera e não cobra imposto daqueles que ganham mais, né? Principalmente do imposto da renda e do patrimônio. Então a gente precisa inverter, né? Se a gente quer ter uma sociedade com mais igualdade, se a gente acha que o Estado cumpre uma função de dirimir problemas sociais, fornecer políticas sociais, a reforma tributária é o caminho mais apropriado para a gente conseguir aumentar a arrecadação do Estado e assim poder investir no que de fato é importante para a sociedade. Para os participantes da audiência pública, o brasileiro nas classes mais pobres é quem tem o maior sofrimento com a alta taxação, e isso deve ser mudado da forma mais rápida possível. Se uma pessoa ganha R$9 mil, ela vai pagar 1% desse imposto, ele vai pagar R$90. E se uma pessoa ganha R$900 pagar esse mesmo valor, o imposto, de R$90, ele está comprometendo 10% da sua renda, né? O fato é que hoje o imposto sobre arroz, feijão, o imposto sobre uma calça, uma camisa, um remédio, todos esses impostos recaem mais sobre os mais pobres, que recebem menos. O que nós precisamos era fazer com que os impostos tivessem uma incidência maior sobre a renda e sobre o patrimônio. Frente Parlamentar quer dar mais segurança e debater políticas públicas para os motociclistas em São Paulo. O Marcos trabalha como motoboy há 21 anos. Foi lá no começo da carreira que ele sofreu um acidente que por muito pouco não lhe custou a vida. Motorista bêbado, né? Saí para fazer a entrega, 10h30 da noite, o rapaz avançou o farol vermelho. Levei uma pancada a 100 por hora, né? E fiquei em coma aí 3 meses. No último ano, 366 motociclistas perderam a vida no trânsito na cidade de São Paulo, segundo o último relatório anual da CT. Deste total, em mais de 90% dos casos, eram homens com ocupação predominante de motofretistas. A gente precisa desburocratizar, né, a lei federal para que o processo de regulamentação ele aconteça no Estado de uma forma que dê para a grande maioria dos trabalhadores, né, ter acesso a esse processo de regulamentação, que não adianta só ser uma situação que o governo pede para regulamentar, mas ninguém sabe como funciona, não tem incentivo, não tem nada, né? E para que a gente avance com esse processo, para que a gente possa ter de fato a redução de número de acidentes e de uma certa forma a gente trazer aí, né, uma tranquilidade para quem trabalha, né, e sobrevive de entrega, sobrevive da moto, né. Para tratar da segurança e debater mais políticas públicas aos motoqueiros, a Frente Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas foi lançada na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Nós que defendemos o consumidor, nós precisamos pensar, precisamos ponderar, precisamos equilibrar e fazer com que essa casa dê apoio ao setor, dê apoio ao setor, para que o setor consiga gerar mais empregos, consiga desenvolver mais, crescer a cada dia e fazer também com que o setor entenda que o seu cliente, que é o bem maior que ele tem, é uma grande preocupação, porque você veja, hoje com essa questão dos acidentes, muitas vezes esse pai de família, ele fica ali desempregado, porque no momento que ele sofre o acidente, ele depende da ferramenta de trabalho que é a motocicleta para ele levar o sustento para a sua família. E quando se acontece esse acidente, ele fica 2, 3, 4 meses lá, parado, muitas vezes passando necessidade e não tendo nem o que comer. Então, acho que essa Casa de Leis precisa dar visibilidade para que a gente possa adotar políticas públicas de apoio a essa categoria. Outra intenção da frente é fomentar o setor de motopeças. O estado de São Paulo conta hoje com mais de 5 milhões e 500 mil motocicletas. É a maior frota do Brasil. Por aqui são mais de 220 mil profissionais que ajudam a manter o setor aquecido. Nós sempre tivemos cuidado com os nossos consumidores, porque, além de tudo, nós fabricamos peças para motocicleta, fabricamos para a rede dos montadores, porém, a nossa preocupação é com o nosso consumidor também. Eu acho que o sucesso e o benefício de toda a categoria passa por um processo de regulamentação mesmo, acho que todo mundo ganha. Onde o motociclista faria os cursos, se cadastraria, não teria nenhum problema aí de fiscalização, né? E o mais importante, né? Quer dizer, se ele andar dentro da legislação, ele tem uma garantia aí de participar e contribuir com a redução de acidentes. O Dia dos Mediadores e Conciliadores de São Paulo foi comemorado aqui no Parlamento Paulista. É o que você vai ver em instantes. Na reunião da Comissão de Educação e Cultura, uma das discussões dos parlamentares foi o projeto de lei que pede o atendimento psicopedagógico nas escolas. A comissão, que durou pouco mais de 1 hora, teve 8 itens na pauta, mas nenhum foi aprovado. A discussão da reunião ficou em cima de 2 itens. Um deles sobre o projeto de lei que dá atendimento psicopedagógico e social em todas as unidades escolares que integram a rede de ensino público, de autoria do deputado Ed Thomas, do PSB. Para alguns parlamentares, apenas um profissional em cada unidade de ensino não é o suficiente. Para a presidente da comissão, deputada professora Bebel, do PT, também docente da rede pública, a discussão foi importante, principalmente para destacar o trabalho de cada um. Quem estava a favor, por exemplo, da instituição de música nas escolas públicas. É uma riqueza esse projeto, ele é lindo, né? É um projeto que a música, ela ativa a área do cérebro, uma determinada área do cérebro, e faz com que o menino goste de matemática. E o projeto anterior que tratou, por exemplo, da presença do psicopedagogo também. Quando você vai fazer um diagnóstico, por exemplo, de deficiências de aprendizagem na alfabetização, e a criança, em determinado momento, ela tem dislexia, mas em outro não. Ela não teve uma boa alfabetização lá desde o início. E o lamentável, às vezes, é que a gente vê jogar para a fila da dislexia, né? E também se constata que um aluno, um estudante, aliás, tem dislexia, é um caso que tem que ser bem acompanhado. Por isso a figura, a pessoa do psicopedagogo é muito importante. Para comemorar o Dia dos Mediadores e Conciliadores de São Paulo, foi realizada uma sessão especial aqui no Parlamento Paulista. Faz 5 anos que o seu Fileto usa toda a sua experiência para trabalhar como conciliador de maneira voluntária, naqueles casos complicados que normalmente envolvem conflitos familiares, como divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos. Quando nós estamos falando de conciliação, nós estamos falando da relação entre as pessoas, a relação das pessoas, não é a questão jurídica. A questão jurídica é um detalhe
que o juiz, a justiça vai resolver. No momento que senta na mesa para poder conversar e tentar uma solução amigável, digamos assim, tá? Então esse é o momento mais importante. O desfecho quase sempre é positivo. A Justiça do Estado de São Paulo chega a obter 84% de acordos nas audiências de conciliação de família. São 260 unidades dos Centros Judiciários de Resolução de Conflito e Cidadania, instalados por todo o Estado, e que, além das questões familiares, ajudam a resolver conflitos do consumidor e indenizações cíveis. O nosso maior desafio é realmente a questão da efetivação da remuneração. Existe legislação que determina o pagamento, que define a forma de pagamento, mas, infelizmente, esse pagamento ainda não está concretizado de forma completa. O que nós precisamos e o que a gente enxerga que seria importante é a sensibilização das autoridades, que as autoridades enxerguem a importância desse profissional, a atuação desse profissional, o resultado desse profissional, porque a mediação e conciliação é uma política pública e ela é desenvolvida por profissionais capacitados. Então, existem requisitos para atuação, é uma atuação qualificada e, por isso, como toda atuação profissional, precisa ser remunerada. Atualmente, mais de 4.000 mediadores e conciliadores atuam em São Paulo, mas mesmo sendo considerados essenciais na agilização de processos judiciais, esses profissionais não recebem qualquer tipo de remuneração. É muito mais uma satisfação pessoal, que quando a pessoa faz, ela chega em casa com um sentimento de dever cumprido, de que ela fez bem para o outro. E esse sentimento até hoje tem sido o pagamento, né? Não deveria ser só esse o pagamento, né? Precisa ser complementado de fato, porque a gente tem um gasto para ir no judiciário. A gente gasta com veículo, com estacionamento, com alimentação. A gente cumpre uma carga horária, mas a gente sai muitas vezes, os mediadores saem das sessões com o sentimento de dever cumprido, de que ajudou de fato alguém. Membros do Judiciário e profissionais da área jurídica estiveram presentes na Assembleia Legislativa para prestar homenagens aos profissionais de mediação e conciliação e lembraram a importância de fomentar a política pública de cultura de paz. Para mim é de suma importância que tenhamos profissionais capacitados, profissionais dedicados a entender a situação, tirar o seu interesse de lado e buscar solução para as partes. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a Rede Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar através da internet e do nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Ótima tarde.